Em 2025, dezenas de casos arquivados finalmente ganharam destaque e foram solucionados graças aos avanços forenses e aos testes de genealogia genética. Embora estejamos apenas alguns meses em 2026, parece provável que este ano será tão bom quanto, se não até melhor, para as vítimas de crimes não solucionados e suas famílias, que há muito aguardam respostas. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 4 casos arquivados, dos quais todos já tinham desistido e que acabaram de ser resolvidos. Cynthia Gonzalez, de 25 anos, trabalhava como dançarina exótica na época de sua morte. Ela foi vista pela última vez em 17 de setembro de 1991, quando saiu de sua casa em Arlington, Texas, para se encontrar com um cliente em um evento particular. Ela aceitou trabalhar, mas Cynthia não voltou para casa naquela noite. Ela foi dada como desaparecida pelo ex-marido e, embora o carro tenha sido achado horas depois, não havia sinal da jovem de 25 anos. 5 dias se passaram antes que um corpo nu fosse encontrado em uma propriedade rural no sul da cidade. A vítima foi identificada como Cynthia e foi descoberto que ela havia sofrido múltiplos ferimentos de bala. Por décadas, o caso de Cynthia permaneceu sem solução. Embora houvesse algumas pistas no início da investigação, muitas delas não levaram a lugar nenhum, fazendo com que o caso ficasse parado. Os investigadores da época também tiveram dificuldades pela falta de evidências. O calor do Texas, combinado com as tempestades de chuva após o assassinato dela, fez com que o corpo se decompusesse bastante. Isso significava que era difícil saber se houve agressão sexual no caso, e não havia como coletar possíveis evidências que o assassino pudesse ter deixado para trás. No entanto, em setembro de 2024, tudo mudou. Uma professora de criminologia da Universidade do Texas, Patricia Eddings, sugeriu que um pequeno grupo de seus alunos ajudasse a polícia com o volume de casos. Ela teve essa ideia após um homicídio. O detetive explicou aos alunos que casos não solucionados eram difíceis de investigar, pois a polícia de Arlington não tinha uma unidade específica para isso. E era difícil arranjar tempo para eles quando precisavam priorizar investigações mais recentes. Patricia já havia trabalhado como analista forense e, posteriormente, fez a proposta para a polícia de Arlington, seus alunos e seu departamento. Parecia uma situação em que todos saíam ganhando. Os estudantes de criminologia receberam caixas com arquivos de casos, depoimentos, laudos e fotos da cena do crime que analisaram cuidadosamente. Para encontrar uma pista que pudesse ter passado despercebida pelos investigadores, os estudantes perceberam que o nome de uma mulher aparecia repetidamente nas anotações dos investigadores originais. Eles perguntaram à polícia se o DNA e as digitais dela já tinham sido coletados ou se ela já tinha sido entrevistada, levando os detetives a reexaminar as informações sobre a mulher. Eles descobriram que ela realmente havia sido entrevistada em 1991 e novamente em 1993. Depois que 2 homens procuraram as autoridades separadamente para dizer que ela havia confessado o assassinato de Cynthia, a mulher foi identificada como Janie Perkins. Os detetives logo perceberam que tinham encontrado algo importante. Ao ler os depoimentos desses 2 homens, as autoridades descobriram que um deles estava namorando Perkins, mas conheceu Cynthia e se apaixonou por ela. Ele terminou com Perkins para tentar um relacionamento com Cynthia, algo que, segundo relatos, enfureceu Perkins. Notavelmente, ela não tinha álibi para a noite do assassinato e falhou em 2 testes de polígrafo diferentes. As autoridades acreditam que nenhuma prisão foi feita em 1993 porque não havia evidências forenses que ligassem Perkins à cena do crime. E testes de polígrafo são inadmissíveis no tribunal devido à sua natureza pouco confiável. Finalmente, em 6 de novembro de 2025, Janie Perkins, agora com 63 anos, foi presa pelo assassinato de Cynthia. A filha de Cynthia, Jessica, que tinha 6 anos quando sua mãe foi morta, declarou: "Sou muito grata por este programa, muito orgulhosa desses estudantes da UTA e muito agradecida pelo tempo que eles dedicaram e pelo esforço que colocaram neste caso.
Notavelmente, essa mesma turma de estudantes que descobriu a ligação de Perkins com o caso agora está trabalhando em outros 2 casos não solucionados. Bryant Keith Bates, de 21 anos, foi visto pela última vez em 15 de novembro de 1988, quando saiu de casa em North East Lake, Birmingham, Alabama. Ele deveria comparecer ao funeral de um amigo naquela manhã, mas nunca voltou depois disso. A família registrou seu desaparecimento na polícia de Birmingham logo depois. No início da investigação, amigos e familiares já temiam que Bryant tivesse sido assassinado. Com o tempo, a polícia passou a suspeitar que eles estavam certos. Mesmo assim, havia poucas pistas no caso e nenhuma evidência sobre o que ocorreu com o jovem de 21 anos naquele dia de novembro. 16 anos depois, em novembro de 2004, um dedetizador trabalhando em uma casa alugada no South East Lake descobriu um esqueleto humano dentro de um depósito de carvão localizado no vão sob a casa. Os restos mortais foram enviados ao Instituto Médico Legal do Condado de Jefferson, onde foram examinados por um patologista forense e um antropólogo forense. Eles concluíram que o corpo pertencia a um homem com cerca de 1,78 m de altura de ascendência africana e com idade entre 17 e 30 anos. Algumas das roupas recuperadas incluíam calças xadrez, meias argyle e uma camisa branca e azul. Também foram encontrados um colar de corrente de metal amarelo e um relógio da marca Coca-Cola. A causa da morte da vítima era óbvia. Ele havia morrido devido a um tiro na cabeça. Durante anos, nada mais aconteceu com os restos mortais. Em 2015, os detalhes do corpo foram inseridos no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, mas mesmo assim, ele permaneceu sem identificação. 3 anos depois, uma amostra de osso foi enviada para análise de DNA no Centro de Identificação Humana da Universidade do Texas. O perfil foi incluído no CODIS, mas não houve correspondência. Uma segunda amostra de osso foi enviada para a Othram Incorporated, a empresa de genealogia genética, que finalmente atestou em 2025, ajudando os investigadores a restringir o grupo de identidades potenciais. Finalmente, em fevereiro de 2026, os investigadores anunciaram que os restos mortais pertenciam a Bryant Keith Bates, de 21 anos. Coletaram DNA de familiares próximos dele para confirmar a correspondência. Mas, embora depois de 38 anos Bryant finalmente tenha sido encontrado, ainda restam dúvidas no caso dele e os detetives estão investigando ativamente seu assassinato. Qualquer pessoa com informações sobre a morte dele pode entrar em contato com a Unidade de Homicídios do Departamento de Polícia de Birmingham pelo telefone 205-254-1764. Maricela Roche. Em 18 de julho de 1980, o corpo de uma jovem foi encontrado no estacionamento da Westlake High School, em Westlake, Califórnia. Inicialmente, acreditaram que ela era um manequim e seu fim foi horrivelmente violento. Ela foi estuprada, esfaqueada cerca de 29 vezes e estrangulada. As evidências mostraram que ela lutou ferozmente contra seu agressor, com ferimentos de defesa marcando a pele de suas mãos e braços. O DNA do agressor foi encontrado debaixo das unhas dela. Para aumentar a tragédia, Jane Doe estava grávida no momento de sua morte. As autoridades concluíram que a jovem foi morta poucas horas antes de ser encontrada e assassinada em outro local, tendo o corpo descartado no estacionamento. Os investigadores descreveram a mulher com cabelo preto e pontas loiras, olhos castanhos, orelhas furadas, cicatriz de episiotomia indicando parto anterior, marcas de nascença no rosto, pinta abaixo do indicador esquerdo e cicatrizes no joelho esquerdo. Primeiro, acharam que ela tivesse sido levada dos condados de Los Angeles, Kern ou Ventura e talvez estivesse pedindo carona. Não se sabe por que as autoridades sugeriram essas possibilidades, talvez baseadas em relatos de testemunhas. Durante décadas, o caso permaneceu sem solução e só em 2012 é que finalmente houve um avanço, quando o caso da Jane Doe do condado de Ventura foi ligado ao da Jane Doe número 5 do condado de Kern, o segundo. Jane Doe foi encontrada morta em um pomar de amêndoas em Delano, Califórnia, em 14 de julho de 1980, apenas alguns dias antes do assassinato da Jane Doe do condado de Ventura. Ela foi morta de forma semelhante, tendo sido estuprada e esfaqueada várias vezes. Jane Doe, número 5 do condado de Kern, foi ligada a Wilson Schust, de 56 anos, em 2008 por meio de DNA.
Shost cumpria prisão perpétua em uma penitenciária estadual por sequestro, roubo e estupro entre agosto e setembro de 1980. Nenhuma acusação foi feita, pois o condado de Kern não quis seguir com o caso sem o nome da vítima. 4 anos depois, os casos das duas vítimas, Jane Doe, seriam ligados após testes de DNA realizados em seus kits de coleta de evidências de estupro. Embora ambas as mulheres ainda estivessem não identificadas, os investigadores decidiram apresentar acusações contra Shost. Ele foi transferido para o condado de Ventura e acusado de 3 homicídios. Em maio de 2018, ele foi condenado pelo estupro e assassinato das duas vítimas Jane Doe. Ele também foi julgado pelo assassinato do filho por nascer da vítima Jane Doe do condado de Ventura, mas foi absolvido. Mesmo assim, Shost, que estava elegível para liberdade condicional em 2017, recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Shost contou aos investigadores que pegou a vítima Jane Doe do condado de Ventura como carona em Vesélia. Ele disse ter conhecido a Jane Doe número 5 do condado de Kern em um bar em Hanford. Ele não conseguiu informar aos detetives as identidades delas. Jane Doe, no do condado de Kern. A Jane Doe número 5 permaneceu sem nome até 2021, quando foi anunciado que ela era Shirley Sauce. Membro da nação Samson Cree em Alberta, Canadá, ela teve uma vida difícil e acabou optando por deixar o Canadá. No total, levaria mais 5 anos para que a Jane Doe do condado de Ventura fosse identificada. Em fevereiro de 2026, foi anunciado que ela era uma jovem de 22 anos, chamada Maricela Rocher. Ela nasceu em Monterrey, México, em 1958. Em algum momento de sua vida, ela imigrou para os Estados Unidos com sua família, onde acabou trabalhando como garçonete e se matriculou em aulas de enfermagem no College of Sequoias, em Visalia, Califórnia. Sua família a descreveu como uma pessoa independente, com uma atitude amorosa e carinhosa. Quando ela foi assassinada, sua filha de 2 anos ficou sem mãe. Os investigadores afirmaram que a identificação do corpo de Maricela não teria sido possível sem a ajuda do projeto DNA DOI. Nossos sentimentos à família de Maricela, agora que ela retorna para casa e reencontra seus entes queridos que sempre pensaram nela. O promotor do condado de Ventura, Eric Nazarenko, observou: "Isso é tardio, mas ainda assim necessário." Esta família esperou mais de 45 anos para saber o que aconteceu com Maricela. De acordo com relatos, sua irmã mais velha nunca saiu da casa da família em Los Angeles, na esperança de que ela um dia voltasse. Sarah Greer, de 13 anos, foi vista com vida pela última vez em 23 de maio de 1982, quando saiu da casa de uma amiga em Cloverdale, Califórnia, para caminhar até o centro da cidade. Na manhã seguinte, um bombeiro que voltava do turno encontrou o corpo da jovem. Investigadores concluíram que ela foi estuprada e estrangulada até a morte com o próprio short. Ela provavelmente foi arrastada por um beco até uma área isolada perto de um bloco de apartamentos e depois atrás de uma cerca. O caso foi difícil de investigar no início, devido às técnicas forenses e à tecnologia limitadas da década de 1980. Por mais de 20 anos, praticamente não houve avanços no caso, e o assassinato de Sarah foi arquivado, ficando esquecido, até 2003, quando finalmente surgiu uma pista. Um perito criminal do Departamento de Justiça da Califórnia conseguiu desenvolver um perfil de DNA usando material biológico coletado da roupa íntima dela. Porém, o DNA não correspondia a ninguém no banco de dados da polícia. Mais 18 anos se passariam antes que as esperanças fossem reacendidas, quando o Departamento de Polícia de Cloverdale procurou um investigador particular e contou com a ajuda do FBI. Os investigadores esperavam que o FBI localizasse uma correspondência para o perfil de DNA em bancos de dados de genealogia genética acessíveis a eles. Nos anos seguintes, o FBI conseguiu reduzir o grupo de suspeitos para 4 irmãos. Eles monitoraram os irmãos e coletaram uma bituca de cigarro descartada por um deles. Os testes comprovaram compatibilidade com o material encontrado nas roupas de Sarah. James Unick, de 64 anos, foi preso em sua casa em Willows, Califórnia, em julho de 2024. Ele foi acusado de assassinato, estupro, sequestro e atos libidinosos e lascivos com uma menor de 14 anos. Primeiro, ele disse que não conhecia Sarah nem lembrava do dia da morte dela, mas depois o Nick mudou sua versão. Durante seu julgamento, que durou 1 mês, os jurados ouviram os amigos de Sarah, assim como o próprio réu, que testemunhou em sua própria defesa.
Ele disse que a menina de 13 anos lhe fez uma proposta sexual e que tiveram relações consensuais perto do Russian River. Alegou que ela deve ter sido atacada por outra pessoa. O júri não acreditou na versão dos fatos apresentada por Unique, porém, eles passaram 2 horas deliberando antes de retornar com um veredicto de culpa em fevereiro de 2026. Ele deve ser sentenciado em abril deste ano, e aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.